tarde. Entrando no ar a edição do Visão Plural do dia 7 de novembro de 2014. Quase no final, e nós vamos começar a coisas interessantes, como sempre, que possam ter alguma serventia para você que está nos assistindo. Bem, hoje é um Marcos Kaiser, que é músico e fisioterapeuta, ou fisioterapeuta e músico. Então nós vamos primeiro perguntar como é que se deu essa passagem de uma atividade para outra, ou se elas duas coexistem. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, boa tarde. Quem começou primeiro, fisioterapeuta ou músico? Acho que foi a música, né? Desde criança, acho que a atividade mais lúdica é tudo voltado às artes, né? Então, foi assim, foi primeiro a música e depois, quando a gente vai ficando mais velho, que dá vontade de... Mais velho, está se sentindo um ancião? Não, bom, eu comecei o violão, eu acho que eu comecei um pouco tarde, eu tinha uns 13 anos, né? Para a maioria dos músicos profissionais, talvez seja uma idade já tarde, né? Mas acho que talvez eu tenha começado mais tarde, porque na minha casa não tinha ninguém que tocava nenhum instrumento. E eu acho que eu comecei com 13 anos, mas um pouquinho antes na verdade, o primeiro instrumento foi um pandeiro, né? Viu o Marcos Sabino, queria tocar com o Marcos Sabino. Na época eu nem sabia, foi um pandeiro que um primo me emprestou, e ele também emprestou uns 2 CDs, um do Zeca Pagodinho, outro do Martinho da Vila, e acho que foi a primeira vez assim que eu fiquei fissurado pela música. Eu pegava o pandeiro e ficava querendo acompanhar uma música sem errar, 2 músicas sem errar, eu botava o CD e ficava tocando junto, assim. E depois, acho que uns 6 meses depois que eu comecei a me interessar muito por música, assim, aí o meu pai comprou um violão e arranjou um professor. Você nasceu onde? Eu sou aqui de São Paulo. Mas que bairro? Santo Amaro. Santo Amaro. Isso. Quer dizer, você viu a transformação de Santo Amaro pouco a pouco? Acho que mais ou menos. Eu tenho 27 anos, então... É jovem. Você não pegou o bonde passando... Santo Amaro era um outro município, não era de São Paulo. E passava um bonde. Conheço as histórias. Conhece as histórias? O pessoal de Santo Amaro é bem patriótico. Você conhece aquela estátua horrível do Bandeirante? O Borba Gato. O Borba Gato, feita por Primeira entrevista que fui fazer, eu era repórter do Jornal da Tarde, mandaram entrevistar aquele senhor. Até achá-lo foi uma loucura. Quando eu entrei no ateliê dele, tudo era monstro. Aí eu falei, meu Deus, tem que fazer uma matéria com essa figura e tal. Acabei fazendo. Aí fui morar lá na região. Acontece, né? Você foi morar em São Paulo. Fala uma coisinha. Você aprendeu violão como autodidata ou pegou alguma escola? Então, primeiro foi... Na verdade, quando eu resumi essa história aí, mas o primeiro... Aqui não precisa resumir nada. Eu fui contando aquelas coisas, a gente vai lembrando aos poucos, assim, de algumas coisas. O primeiro professor que eu tive foi um amigo da família, que é o José Fernando, né? Ele cresceu na mesma rua que a minha mãe e era formado em Direito, era músico amador, assim, mas ele é uma pessoa muito, muito ligada às artes, né? E ele... Foi um ensino assim, que eu valorizo muito hoje em dia, até quando eu vou dar aula de violão. Foi a base? Mas foi uma base não técnica, não teórica, foi uma base muito sentimental. Hoje em dia eu vejo assim... O que ele te ensinava, além das posições básicas? Eu lembro das primeiras aulas, assim, ele passava 2 acordes, 3 acordes, né? E passava a escalinha mais ou menos daquele, uma escala simplificada daquele tom. E ele começava a fazer o acompanhamento e falava, brinca com a escala. Quer dizer, uma coisa totalmente assim de percepção. Deixar você criar. Isso, achar, era totalmente o gosto. Se eu quisesse repetir 1000 vezes 2 notas no meu improviso, por mais simples que fosse, eu repetia, assim. Daí depois ele falava, agora você acompanha, aí eu ficava vendo ele fazer o solo, né? Eu acho que talvez isso... Se você pegar um ensino que, nas primeiras aulas, pegar uma criança, né? Eu já era pré-adolescente, né? Mas
Talvez você pegar uma criança e já dá uma peça certinha tal, e que você não pode errar, não pode sair de nada daquilo, né? Você tem que seguir toda a métrica daquela peça. Você vê uma maneira totalmente diferente, né? O começo, quando você tem que obedecer uma peça, e quando você tem toda a liberdade. E eu acho que esse começo que eu tive, primeiro, fez eu ficar muito apaixonado porque a minha preocupação era em achar um som bonito e não em tocar perfeito, né? Era uma preocupação totalmente diferente. E isso talvez tenha me estimulado muito a compor mais pra frente, né? Você lembra da primeira apresentação pública sua? Foi na escola. Eu estava no primeiro colegial, eu tinha um tema de uma música espanhola, né? Uma música flamenca que eu estava começando a gostar, né? Porque a gente tinha... Era Paco de Luzia. Eu vou aproveitar o eixo já volto para essa pergunta do Paco de Lucia. Depois, logo que eu comecei a ter essas primeiras aulas para o violão, eu peguei, tinha R$20 que eu saí da aulinha, eu fui numa loja de CD que tinha perto de casa, e aí eu perguntei, eu quero comprar um CD de violão solo. Aí o cara, e era uma loja dessas de bairro, não era loja especializada, né? Essas lojas que tem... a maioria dos CDs são de música pop, assim, né? Aí o cara tinha uma coletânea do Paco de Lucia, não fazia a mínima ideia quem era. Aí eu pus em casa, que já tem umas escalas assim, velocíssimas, né? Eu falei, nossa, mas será que ele tá fazendo com o dedo ou ele tá usando palheta, né? Tipo, eu não sabia, não tinha nenhuma ideia. E aí, no violão instrumental, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a música flamenca, porque era uma coisa muito virtuosística e tal. E aí essa primeira música, essa que você perguntou do primeiro concerto, assim, foi uma música só que eu apresentei, que foi na escola, que tinha uma reunião, toda segunda-feira tinha uma reunião na escola do colegial, e aí se discutiam diversos assuntos, e se tivesse algum aluno que quisesse apresentar alguma coisa, podia. E aí eu peguei, era um teminha clássico espanhol, e aí eu fiz também, em casa eu peguei ele, também fiz meio que uma composiçãozinha em cima, então eu tocava o tema e depois fazia uma brincadeira assim. E eu lembro que foi... Fiquei bem empolgado para fazer. Aí as meninas correram para você. Não fique vermelho. É que a senhora dele está aqui, ele está envergonhado. As moças correram para você. Não, acho que o pessoal, engraçado, né? A minha geração, não sei como que foi as outras gerações, assim. Acho que quem tinha um gosto assim diferente era meio estranho. Porque a maioria... Não sofria bullying e ao mesmo tempo era estranho. Não era bullying, assim, mas você ficava meio por fora, assim, lá, todo mundo, sei lá, ouvindo... Então, a minha geração ouviu muito, sei lá, Red Hot Chili Peppers, umas bandinhas de rock, assim, dessa época. Quais são os artistas que te influenciaram? Nossa, isso é uma pergunta... Garoto, de Lemando Reis? Então do violão, tem toda uma linha do Rafael violão, Rabelo. todos esses que você está falando, Baden Powell, Paulinho Nogueira, Toquinho, Paco de Lucia, todos assim, mas acho que o que eu mais estudei a técnica e entender foi o Baden. Qual é o gênero musical que você gosta mais de executar? Isso é um problema, acho que quando você começa a compor, e eu com o tempo fui virando um compositor mais aberto, porque antes eu compunha principalmente chorinho, né? Se você me perguntasse isso há 2 anos atrás, eu ia falar chorinho, que é o instrumental brasileiro, acho que do mais alto nível. Assim. Época de ouro, Jacó do Bandolim, por ali. Né? Você passa, eu acho que vou falar de música, que você falou, na minha adolescência eu era o único, pelo menos das pessoas próximas, que ouviu tudo... Com 16 anos, saber tudo de bossa nova, saber tudo de chorinho e tal. E aí fiquei meio por fora de tudo de pop que estava rolando, assim. Tanto que agora eu estou resgatando uma coisa que eu não vivia, assim, direito. Eu estou ouvindo muito, por exemplo, Michael Jackson agora. Não faz mal. Não, é fantástico hoje em dia, mas assim... Por baixo tem o Quincy Jones, então... Tem muito. Então, mas eu vou indo atrás disso. É que você tinha me perguntado... Vamos fazer o seguinte. Ô, Sérgio, vamos mostrar uma atuação violinista do nosso amigo aqui, para a gente voltar a falar um pouco. Então vamos ouvir
ele tocando uma música, comentamos depois e a gente vamos batendo papo, mostrando o vídeo, ele tocando e depois nós voltamos aqui. Vamos lá. Composição sua? É. Então, depois nós falamos sobre ela. Olha, socorro, me ajude. Socorro, a tecnologia falhou. Está aqui conosco o Cordas Novas, que é um CD do nosso amigo Marcos Kaiser. Aqui tem Andante Ouverture, Margarida, Delirando, Ponto de Fuga, Papo Furado, Aquela, Desabafo, Cordas Novas, Boa Viagem, Aurora, O Dia que Baixorou, Lembrei de Você 2, Um em Choro, Outro em Prelúdio, Arroio e Peripatética. Esse é o seu primeiro CD? Já gravei faz uns 4 anos. São todas composições minhas. Todos. Você tem algum método para criar suas composições? Porque todo artista tem uma coisa meia própria. Se esconde em casa, só faz de madrugada. Como é que é o seu processo criativo? Bom, acho que tem 2 maneiras de você ver a composição. Uma é você imaginar um tema e querer musicar ele, né? Tem para trilha sonora de um filme, às vezes é assim, né? E outra é a partir de um você vai improvisando, procurando o que você gosta. Geralmente, por exemplo, se eu vou compor uma valsa, você já tem uma fórmula rítmica que você já está com isso em mente. E aí você precisa entender do estilo musical, saber se eu fazer uma valsa que é mais do ponto de vista de um choro, uma valsa brasileira, né, uma valsa choro, tem os clichês do gênero, né, que se você domina fica mais fácil de você dar forma para aquilo. Então, através desse conhecimento assim, da criatividade, você vai criando. Os títulos das suas músicas que estão aqui no CD são títulos que você aleatoriamente batiza ou você, quando elabora a melodia e desenvolve a letra, começa a aplicar? É mais ou menos isso que o título entra bem nisso que eu falei. Algumas músicas você tem um motivo já, sei lá, Lembrei de Você quer uma coisa mais nostálgica, você quer às vezes tentar retratar isso, né? E outra simplesmente foi uma composição que depois que você ouve, você fala, por que ela lembra? Né? O que essa música me lembra? Então... ele diz aqui no encarte do CD, ele fala assim, Cordas Novas é o nome do CD. Esse CD é meu primeiro atrevimento após 8 anos de paixão pelo violão. As 7 cordas, que ele toca 7 cordas, me atraíram em 2007, provocando um ímpeto criativo que resultou em várias experiências musicais, da quais selecionei estas para o meu primeiro CD. Assim me apresento como músico protagonista de minhas próprias transgressões musicais. Qual a diferença de um violonista de 7 cordas para o que não toca 7 cordas? O violão de 7 cordas, ele tem 2 tradições, né? Uma que, na verdade, ninguém conhece muito, é um instrumento russo, né? Agora, no Brasil, ele entrou no chorinho, o Zé Menezes. Ele tocava, mas o mais famoso é o Dino 7 cordas. Dino 7 cordas e o Paulão também. Também é outro que também toca. E é um instrumento que serve como você tem uma corda grave a mais, ele faz como se você considerar o regional de choro, né, o grupo de chorinho, que tem o cavaquinho, tem um instrumento solista que pode ser o bandolim ou a flauta, isso é tradicional, né? Hoje em dia isso já está um pouco diferente, mas o violão de 6 fazia o acompanhamento e aí o que faria o baixo, né? Esse seria o violão de 7 cordas. Aí que o Brasil criou uma escola cheia de contraponto, que daí
tem vários violonistas quando Pelo vai que para eu a estou Europa... percebendo o pessoal pelo andar da carruagem e pelo título das suas músicas, que você faz um misto de música clássica e música popular. É. É isso? Eu Você acho tenta ou não, é? eu não. Eu acho que é mais popular. É um instrumental brasileiro. Esse CD, pelo menos. O clássico, eu estudei clássico, mas eu não me considero um violonista clássico. Como eu gosto muito de música clássica, é impossível você, às vezes, não ter uma inspiração para algumas coisas, né? Inclusive tem uma música aí que chama O Dia em que Bach Chorou. Eu vi. Eu vou tentar mostrar você tocando, se a tecnologia permitir. Olha, tem a Lícia Meira de Santos, ela pergunta, o fato de você ser um fisioterapeuta ajudou você na sua carreira de músico? Você vai falar com ela. Para Lícia Meira, olha para a câmera e diz, Lícia, em Santos, tal resposta. Lícia, eu acho que não só a fisioterapia ajudou o violão, como o violão ajuda na fisioterapia. Eu acho que na fisioterapia você tem... ela me acrescenta como músico, porque eu consigo ter uma visão mais racional em termos técnicos, assim, né? Porque o fisioterapeuta é um estudioso do movimento do corpo humano. Então, em termos de elaborar como que você vai estudar, o controle motor, saber o que está acontecendo, né, com o seu corpo na hora que você está estudando, acrescenta muito. E o oposto também, o fato de trabalhar com a mão como músico, traz talvez uma sensibilidade, uma técnica a mais que pode se sobressai às vezes do que um outro fisioterapeuta talvez que não tem. Você usa a música na hora da fisioterapia? Como eu sou acupunturista também, ou às vezes você vai fazer alguma técnica, a fisioterapia tem várias abordagens, né? Uma delas pode ser algumas coisas com terapia manual, né? Tem massagem. Você é um mão leve, tipo, assim. mão leve. Quer dizer, toca nas moças tanto pelo lado fisioterápico como pelo lado... A senhora dele, vocês não estão vendo, a senhora dele balança a cabeça, ela deve ser uma vítima dele, então ela balança a cabeça dizendo, sim, acertou! Então responde para o Milton Haddad de Natal, Rio Grande do Norte. A internet ajudou o ensino musical, no seu entender? Ele diz que vê várias aulas de violão no YouTube, mas pensa que não ajuda o aluno. O que você acha? Eu acho que... Pro Milton Haddad, face to face com ele. Vou então tentar mentalizar o Milton aí. Bom, né, eu não sei quantos anos o Milton tem, mas eu ainda peguei a época que eu comprava... Quem era autodidata podia comprar umas revistinhas na banca de jornal, né? Hoje em dia eu acho que a gente tem que saber, como qualquer tecnologia, tem que saber aproveitar o que ela tem de bom, e isso só pode te acrescentar, não vai te limitar de jeito nenhum. Inclusive, é uma coisa que eu tenho investido nos últimos meses, convidar quem estiver assistindo a conhecer meu canal no YouTube, que é Marcos Kaiser Instrumental. Não, peraí, não começa, soletra. Marcos Kaiser. Kaiser com C ou com K? Com K, igual cerveja, Marcos Kaiser. Marcos Cerveja, Kaiser, que mais? Instrumental, de música instrumental. E aí o que tem lá? Então, tem todos os meus arranjos, né, os que eu tenho, né, os últimos arranjos que eu fiz, umas composições recentes. Por que eu estou falando nisso? Porque eu estou me usando do YouTube, porque eu posto lá também os meus arranjos. Porque quando eu vou fazer um arranjo eu tenho feito arranjo de trilha sonora de cinema, que eu gosto muito. Você já fez quantas? Uns 15, 20 arranjos. Para que tipo de filme? De que tipos de filme? Eu tenho pego os filmes mais populares, mas que tem conteúdo. Você pega, por exemplo, Guerra nas Estrelas. Você incorpora um arranjo seu para tira a trilha sonora original? Não, eu pego aquele arranjo que é orquestral e transcrevo para violão, né? E às vezes você tem que fazer umas adaptações assim. E aí eu pego, como tem pouco material sobre isso na internet, eu estou colocando os meus arranjos, eu escrevo a partitura e coloco lá. Mas tem várias coisas. Eu lembro de quando eu nunca tive aula de violão flamenco, mas pelo YouTube você consegue tirar umas ideias e tal.
Talvez você não consiga fazer um ensino completo, mas você consegue, como na internet você consegue, hoje em dia, você qualquer dúvida, como fazer tal coisa, você acha no YouTube uma videoaula. Então acho que só vem acrescentar, eu não vejo então, negativamente. A dica que você deu para o Milton é que ele entre, como é que é? Marcus Kaiser, instrumental. E aí ele sabe dos seus arranjos, das suas tentativas de desconstruir algum arranjo para filmes, fazendo um novo, etc. e tal. E tem as composições também para colocando no canal que tá. Vamos ver se só conseguimos assistir o nosso amigo, se a tecnologia permitir, o nosso amigo tocando. Atenção, atenção, tecnologia a serviço. Atenção, olha lá! Fisioterapeuta de ombro caído, fazendo uma série de micos com a boca e os olhos. Se o Chico Anísio fosse vivo, ele ia tirar um personagem dessa atuação do Marcus Kaiser. Por que o fisioterapeuta está todo desconjuntado? Eu acho que o violão tem uma técnica só de violão. Eu atendo alguns violonistas, né, que tem problemas de ler e tal, tendinites, coisas do tipo assim. Bom, o violão ele tem uma desvantagem grande porque ele é um instrumento assimétrico, diferente do piano, né, que você consegue sentar reto, né? Mas o violão tem uma técnica só que se eu pudesse começar, é porque é difícil você depois que você já está há um tempo, que eu cresci treinando dessa maneira, né? Lógico que você tem que ir corrigindo, né? Mas mudar totalmente, tem uma técnica só que existe uma banquetinha que você apoia na perna, você consegue colocar na posição da perna esquerda, também senta naquela posição de violão clássico, apoia na perna esquerda, essa você consegue ficar numa postura mais próxima da correta, assim. É difícil, você pega violão, violino, eu acho que o que menos é o piano, assim. O violão, violino, flauta, isso daí, você acaba virando, a flauta, você fica virado mais para um lado. Não tem jeito. Isso, se esse instrumentista estudar 5 horas por dia, ele vai ter se você avaliar, ele vai ter um braço mais forte do que o outro. Vai ter um violinista, se ele ficar com o pescoço aqui, ele vai ter uma rotação. Você vê a força do pescoço dele, provavelmente está mais... Então, é difícil. Quando é que você começou, como fisioterapeuta, a corrigir problemas de postura dos músicos? Acho que foi uma coisa natural. Eu vejo os músicos como atletas, só que dos membros superiores, principalmente das mãos. Não tem diferença nenhuma, fisiologicamente. Um atleta, ele também tem que estudar, treinar 5, 6 horas por dia, está sujeito às mesmas lesões, né?
E os músicos, eles são, diferentemente dos atletas, a desvantagem do músico é que talvez por pouco dinheiro envolvido em pesquisa, em coisas, porque no esporte tem, né, coisas bilionárias envolvidas, existe pouca orientação. Tipo, um músico, se ele se machuca hoje em dia, existem talvez poucos especialistas, poucas pessoas que saibam orientar, tratar com propriedade, assim. Então, acabou sendo uma coisa natural, porque eu consigo um diferencial de como ser por fato de ser Você tem uma clínica especializada, não? Eu tenho uma clínica. Fica onde? Fica na rua Alves Pontual. Onde é isso? É perto do Borba Gato. A tua vida toda junto do Borba Gato? Eu sou santamarense, de Botina Amarela. O teu negócio ali é Santo Amaro. É. E aí você tem uma clínica que atende músicos. Isso, chama Excellent Terapias. Excellent Terapia. Isso. E você atende só músico ou também? Não, a gente atende fisioterapia geral, né? Tem algumas especialidades, mas que não vem ao caso de ficar falando assim, mas eu acabei atendendo muito músico. Qual é o problema maior do músico? Postural. Postural, eu viria para o outro lado. Ou cada tipo de instrumento gera uma questão postural diferente. Eu acho que o problema principal do músico é que ele, a maioria ganha mal. Primeiro ganha mal. A maioria deles não é fisicamente ativo. O que é isso? São poucos os músicos que têm uma atividade, por exemplo, na academia, para ter uma musculatura básica boa, né? Então você pensa um sujeito sedentário, um músico sedentário, mas que ele é concertista e vai dar um concerto, ele tem que estudar 8 horas por dia durante várias semanas, né? Ele está extremamente sujeito a lesões. Então eu diria que uma musculatura base não muito saudável, geral dos músicos, né? Mas tem uma coisa de genética, tem músicos que se machucam mais do que outros. E uma outra coisa é uma falta de paciência, uma insistência. Não, eu tenho um concerto, está doendo minha mão, estou com uma tendinite, mas eu não posso. Daqui a 2 semanas eu estou com um concerto para dar, ele não pode parar, assim. E aí esse negócio dele não saber o que fazer e não parar, tal, isso aí acaba sendo, acho que o principal defeito, não é defeito, acontece de alguém que não pode parar, né? E isso é uma coisa que acontece muito com os músicos. Então, você acha que, pela tua experiência, músicos que tocam determinados instrumentos têm mais probabilidade de ter problemas do que outros instrumentos? Tem. Eu não consigo, o certo seria eu falar isso cientificamente, né, com estatísticas. Não, mas eu estou falando com você que entende. Mas é que quando eu entro, esse é um dilema meu, né? Quando a gente entra na área da música, é totalmente, eu posso pensar e expressar da maneira que quer. Quando a gente entra numa área da saúde, assim, tem que ser mais científico, né? Não posso, mas é uma coisa meio óbvia, que o corpo humano é um só, e as possibilidades de instrumentos são várias. Eu diria, eu consigo falar os que menos, por exemplo, eu falei, o piano é um dos que menos vai dar algum tipo de problema, ou saxofone, clarinete, eles estão mais centralizados, assim, né? Agora violino, violão, assim, eu suponho, de acordo com os meus conhecimentos de fisiologia, né, que anatomicamente eles são menos você tem um lado que fica melhor, trabalha mais do que o outro, isso não é muito bom. Bem, vamos fazer um pequeno intervalo e na volta, se a tecnologia permitir, nós vamos ver um pouquinho mais do nosso amigo Marcos Kaiser, que é músico desde os 13 anos, fisioterapeuta depois, que é um criador de melodias inusitadas, mas vocês vão saber um pouco mais no retorno no segundo bloco. Voltamos já.
A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Bem, voltamos com Visão Plural, edição do dia 7 de novembro de 2014. Hoje recebendo Marcos Kaiser. Marcos Kaiser é um fisioterapeuta que cuida de músicos. É um músico que é fisioterapeuta. E nessa brincadeira entre as duas variantes, ele vai tocando a sua vida. Aqui está
um CD dele, o primeiro, que é Cordas Novas, e nesse CD ele tem umas músicas maravilhosas. Eu vou ler só para você, que você vai querer comprar, ele vai dizer daqui a pouco onde adquirir esse CD. Andante Ouverture, Margarida, Valsa, Delirando, Fantasia, Ponto de Fuga, um choro, Papo Furado, um choro, Aquarela, uma valsa, Desabafo Noturno, Cordas Novas, Lamento, Boa Viagem, Tango Brasileiro, Aurora, Lamento, O Dia em que Bá Chorou, é uma invenção. Lembrei de Você, Prelúdio, Lembrei de Você, O Choro, Arroio, Choro e Peripatética, um Noturno. Quem quiser comprar esse CD, aonde pode achar? A loja principal que está vendendo é uma parceria que eu fiz com a Livraria Antroposófica. Mas se você escrever no Google Marcos Kaiser, CD, com K. Kaiser, Marcos Cerveja, que mais? Cordas Novas, que é o nome do CD. O CD, se eu não me engano, também está online pela Livraria Cultura. Pode entrar em contato comigo. Eu dei o exemplo do... Você gosta de dar palestra ou não? Quando eu terminei a formação em fisioterapia, eu queria seguir vida acadêmica. Eu queria fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Outras coisas me desviaram, mas porque exatamente porque eu gosto de dar aula, gosto de falar. Gosto de falar. Então, eu gosto da palestra, então de vez em quando tem algum... Gosta de falar, gosta de criar, gosta de tocar. Vamos ver um pouquinho o Marcos tocando uma música no seu violão de 7 cordas, que quem perdeu a primeira parte vai saber daqui a pouco porque o violão de 7 cordas é diferenciado do violão comum. Vamos lá. Socorro Me Ajude, composição do Marcos Kaiser. Marcos, você já esteve no programa do Senhor Brasil, do Rolando Boldrin, que é um programa assim de alto nível. Só vai lá quem é músico de primeira linha. Você ficou meio inibido lá, não? Foi um sonho para mim ir lá. Lembra quando eu estava falando, eu falei alguma coisa de adolescente, que eu ouvia coisas diferentes? Eu sempre assistia o Senhor Brasil. Então, acho que da minha geração, são poucos os adolescentes que ficavam assistindo o Senhor Brasil. Foi incrível. Eu sonhava, porque o Rolando Boldrin para mim era um ídolo, assim. Eu sonhava em fazer aquela abertura, que ele faz uma abertura declamando. Eu falava, puta, eu queria fazer esse violão enquanto ele faz isso. E aí
um CD meu que eu dei para um amigo, que deu para não sei quem. O meu CD foi passando de mão em mão, fez um caminho que eu não sei qual foi. E chegou na mão dele. Chegou na mão dele. Isso me deixa muito feliz, primeiro, porque para um recomendar para o outro, nossa, é uma coisa muito, muito legal. Sendo composições minhas, mais ainda, né? E ele ouvir, ele gostar e me ligarem depois um dia aí e ficar sabendo disso. E aí, porque você perguntou, né? Foi super tranquilo. Lógico, fica ansioso porque é uma coisa que você quer muito fazer, né? Mas em nenhum momento nada que seja um medo, nada do tipo assim. Totalmente super vontade de fazer e super tranquilo fazer o programa. No primeiro bloco eu perguntei como é que você cria, qual é a sua mecânica, a sua postura para criar. Você não respondeu, saiu pela tangente, mas todos os vídeos que estão ali, você está no cantinho do escritório, tentando fazer malemolências com a boca, com os olhos, com o corpo. É esse lugar que você cria? Também, é qualquer hora. Assim, eu tento... O fato de eu seguir uma área mais científica com a fisioterapia, uma área que é totalmente inspirada, assim, que é a parte artística, me deixa em cima do muro para certas coisas. Por que eu estou falando isso? Eu tento não romantizar demais esse processo criativo, assim, porque quando a gente estuda a fisiologia do cérebro, essas coisas assim, a gente fica com meia dúvida de como que as coisas acontecem, assim. Então é um trabalho. Tem uma frase que, agora eu não lembro, não sei se era Stravinsky, que falava que composição é 95% transpiração e 5% inspiração, né? Então, quer dizer, você tem que trabalhar. Então você pega uma ideia... Isso sim, é uma coisa que pode vir a qualquer momento. Você perguntou se é ali, às vezes pode acontecer em qualquer momento. Você, quando está aplicando fisioterapia, está com a mão lá no corpo de alguém, já surgiu a ideia de uma música? Não mente porque a sua senhora está aqui. Não, conta a verdade. Não tem nada a ver, não é porque... Conta a verdade. Não, pode sair a qualquer momento. Assim, algumas frases, é isso que eu quero dizer. Pode sair a qualquer momento, pode estar no trânsito e tem um insight. Assim. Você já criou no banheiro? No banheiro? Não lembra? Não lembro, não guardo o local, mas o que eu posso garantir é que do nada vem uma ideia e depois você vai lapidar mesmo, né? Ver aquela pedra bruta. Então vamos lapidar as fotos dele? Vamos ver as fotos dele, tem uma série e vocês vão ver como esse jovem Marcos Cerveja Kaiser procura criar. Vamos lá. Olha que boa. Isso é só uma foto? Isso foi o lançamento do CD. São as fotos do lançamento desse CD. Boa. Quem fez? Nosso amigo Gebara. Foi você. Foi ela? É boa foto. Esse é o Zé que eu falei, que foi o meu primeiro professor de violão, que era da família e tal. Tá. Tocam juntos. A gente faz umas brincadeiras. Assim. De vez em quando sai uns improvisos. Assim. Eu convidei ele. Cheguei no Teatro com a ideia aqui. Não, esses daí são na Sociedade Antroposófica. Ah, é verdade. Esse aí já é do Clube do Violão Solo. Um dos eventos. Você falou no Clube do Choro, não foi? Do violão. Do violão, vamos falar. Esse foi antes do Senhor Brasil, esse foi o Alencar que tocou comigo. Isso estava nos camarins. O camarim do Senhor Brasil, do Pompeia. Esse também é do Clube do Violão. Olha aí. A autora das fotos quem é? A minha esposa. Mas pode falar o nome dela? Daphne Royalty. É doutora também, fisioterapeuta. Fisioterapeuta também? É tudo mercado. E filha de um... Eu não conheci meu sogro, mas ele era um grande músico. Também? É Daphne de Souza Borges, agora é Daphne Borges Kaiser Pirito. Casou. Nos casamos há 2 meses atrás. 2 meses só? Não tem filho ainda? Não. Mas então, você está no mesmo ramo, a senhora, fotógrafa e fisioterapeuta. A gente se conheceu na faculdade de fisioterapia. E acho que esse negócio... Já era um terror. Tocava violão de vez em quando,
para agradar as meninas e tal. Né? Se eu quisesse agradar as meninas, se fosse esse... Não sei se eu fui burro, né? Mas eu deveria ter tocado mais aquelas músicas de luau, tal. Eu nunca toquei isso. Eu ficava tocando esse instrumental que ninguém entendia o que eu estava fazendo. Era um incompreendido. Até que ela viu, ela falou, esse menino tem futuro e tal. Foi por aí que descobriu. Bem isso. Vamos ver uma atuação do nosso amigo. Vimos as fotos e vamos ver uma atuação do Marcos Kaiser, se a tecnologia permitir, porque tecnologia é uma coisa muito insegura. Vamos ver agora. E agora? Atenção. Prendeu. Não soltou. Não é tecnologia, é o ao vivo que... Não, de vez em quando ao vivo não tem problema. Agora. Isso, vamos, claro. Bem, vocês viram aí o nosso amigo, o Michael Jackson Kaiser, tocando, encantando a todos. O rapaz é pretensioso, viu? Ele está morando na casa do sogro, mas ele foge para a casa onde ele vai morar, ele precisa fazer esses ensaios madrugadores, né? Então, é nesse momento que aflora toda a criatividade do Marcos Kaiser. Você falou para mim, no intervalo, que você está pensando num clube de violão. Como é que é essa história? O clube do violão já existe, né? Chama Violão e Ponto, o Clube do Violão Solo. Esse clube começou há uns 2 anos atrás, quando 3 violonistas resolveram se unir, que é o Fernando Alves, Rafael Barreira e o Fábio Aoki, né? Eles resolveram se unir para um poder ouvir o outro, porque o estudante de violão, estudante de música em geral, mas aqui a gente está falando do violão, né? Ele tem pouco espaço para... Ele estuda e às vezes não tem onde tocar, né? E eles queriam, né, para um poder ouvir o outro e chamar outros violonistas e tal. E eu fiquei sabendo disso quando eles faziam sempre palco aberto. Ou seja, quem tivesse o que apresentar, tocava e o pessoal conversava e tal. Aí, um ano atrás, eles resolveram fazer, além do palco aberto, um músico convidado. Então, fazia-se o palco aberto de uma meia hora mais ou menos, né? E depois tem um músico convidado que já tem um trabalho mais forte assim, em música e ele toca o repertório dele e tal. Então, isso é uma coisa... E esse encontro é em Santa Marta? Não, esse encontro é em São Paulo, de mês em mês. Ele é itinerante, né? Nós vamos mudando de teatros. E quem quiser saber mais... Entra onde? Procura a principal mídia é o Facebook. Procurar no Facebook. Qual é? Violão e Ponto, o Clube do Violão Solo.
Repete vagarosamente. Violão e ponto. O Clube do Violão Solo. Agora, quais são os projetos mais recentes seus? Então... Mudar para casa nova. Os meus projetos... Se livrar da sogra e do sogro, da sogra, porque o sogro já faleceu. Tudo ótimo também. O meu projeto principal, eu estou mais vinculado na minha área fisioterapia, né? Estou mais focado nisso. Assim. Meu projeto principal, estou investindo muito no canal, no YouTube. Eu estou, como eu tô falando, semanalmente eu quero, né, fazer esse canal render bastante. E a gente está com o Clube do Violão. Então, depois que eu fiz essa apresentação no violão, nossa, eu gostei tanto e aí eu estou como um dos organizadores. E estamos fazendo isso no momento. Esse Clube do Violão, todo mundo pode aderir? Qualquer um. Não tem estilo musical, não é só clássico, não é só popular. Não tem nível, pode ser um estudante de violão, pode ir lá. E também é aberto para todo o público, sempre foi gratuito, né? Para poder assistir. Então todo mundo pode assistir. Então, uma coisa de formação de público para o repertório de violão, independente do estilo. O nosso tempo está terminando, então você vai convidar o pessoal que queira convidar você para você tocar ou para você picar. Essa eu inventei agora. Então, uma das duas hipóteses, atenção, eu quero fisioterapia com um músico, Marcos Kaiser. Eu quero um músico Marcos Kaiser. Então, diga para onde vai. Bom, eu vou falar... O telefone. Bom, 11 9 9608 4234. Repita lentamente. Primeiro 9. Antes o 11. 9 9608 4234. Esse é o telefone. Telefone. Bem, então pode ser para fisioterapia musical ou música. Aulas de violão também. Aulas de violão também? Palestra, tudo. Atuação. Se quiser fazer qualquer proposta aí de proposta das coisas. Tá. Assim. Só pelo telefone. Agora, qual é o teu acesso pelas redes sociais? Se procurar Marcos Kaiser, igual a cerveja. O meu último nome é Pirito. Marcos Kaiser Pirito. Pirito. E Pirituba. Pirito com O. Pirito com O. Esse é no Facebook. Hoje em dia, antigamente, acho que a gente não falava de rede social, mas rede social você pode... Todo mundo está em rede social, então é fácil. Todo mundo. É até mais fácil. E tem um e-mail. Diga, por favor. Que é esse meu último nome, que é piritomarcos, tudo junto, piritomarcos@hotmail.com. Tá, e para obter o Cordas Novas também, o seu CD, custa quanto esse CD? Depende da loja. Eu acho que talvez na Livraria Cultura deve estar uns 25, nessa Livraria Antroposófica acho que está 30. Se quiser mandar um e-mail com o endereço, R$20 mais o frete, pode ser? Olha, esse modesto rapaz, chamado Marcos Kaiser, está dizendo que você pode aprender música com ele, você pode inspirá-lo a criar música também e pode comprar também o CD Cordas Novas. E foi com o Marcos Kaiser que nós nos despedimos hoje do Visão Plural, voltando na próxima sexta-feira às 16 horas. Muito obrigado e até lá.